Olá, tudo bem com você? Começa agora o seu programa de boas conversas, o Identidade Geral, pela TV Novo Tempo e também pela Rádio Novo Tempo. No programa de hoje, você vai conhecer as histórias de alguém que sobreviveu ao maior genocídio do século XX, o Holocausto, que durante a Segunda Guerra Mundial matou mais de 6 milhões de judeus. Uma história realmente incrível que você acompanha no nosso programa de hoje. E ainda tem também um apresentador do Jornal da Novo Tempo. Você vai conhecer o outro lado do jornalista Hélio Moura. O programa de hoje, imperdível. E imperdível também é sempre a sua participação com a gente aqui no Identidade Geral. Você pode participar através do nosso blog, o nosso site, que é o novotempo.com/jornalismo. É através desse blog onde você pode fazer comentários, você pode assistir programas antigos, aliás, não só do Identidade Geral, mas de todos os programas do Departamento de Jornalismo. Facebook, muitas pessoas vão comentando enquanto o programa está no ar, vão acompanhando o programa através do Facebook sempre também. facebook.com/ntjornalismo. Aliás, se você ainda não segue a gente no Facebook, por favor, dê um clique lá e receba todas as informações do nosso Departamento de Jornalismo aqui da Novo Tempo. @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e também no Twitter. Tudo certo? Redes sociais, estamos esperando a sua participação sempre. Ele foi testemunha ocular do maior crime cometido na história da humanidade durante os anos de 1939 e 1945. Ele foi perseguido, perdeu sua família e passou por 4 campos de concentração. Mas sobreviveu ao terror hitlerista de 70 anos atrás. E está aqui hoje para contar a sua história. A gente recebe agora o Júlio Gartner. Júlio, tudo bem? Prazer. Seja bem-vindo. Por favor, fique à vontade. Júlio, eu estava lendo aqui sobre a sua história e é um grande milagre o senhor estar aqui vivo para conversar com a gente hoje. A gente tem aqui a Segunda Guerra começando, eles começam a invadir a Polônia e começa a sua história. Minha primeira pergunta é, nesse momento, o senhor sabia que estava acontecendo realmente uma guerra? O senhor sabia que havia uma perseguição ao povo judeu ou ainda não? No dia 1º de setembro, eu tinha 15 anos. 15 anos. Era estudante, interessado em tudo que acontecia no mundo. Uhum. Porém, não tinha a menor ideia que algum fascínio podia ter na cabeça deles a ideia de exterminar, porque exterminar é a palavra certa, como se extermina insetos, um povo inteiro. Os acontecimentos eram muito rápidos. Dia 1º de setembro, ficamos sabendo que começou a guerra. No dia 3 de setembro, eu olhando pela janela da casa onde eu morava, eu vi os soldados marchando. E não soldados poloneses, já eram soldados alemães. Por quê? A Alemanha estava preparada para a guerra, a Polônia não. Portanto, com maior facilidade, a Alemanha adentrou dentro da Polônia e conquistou quase Polônia inteira em menos de 3 semanas. E aí o decreto que eles fizeram é que todos os poloneses deveriam se apresentar, todos os judeus ali na Polônia deveriam se apresentar. E o senhor não se apresentou, certo? Os decretos foram aos poucos, não eram todos de uma vez. Uhum. Primeiro decreto era que os judeus não podiam trabalhar, os judeus não podiam frequentar as escolas, os judeus não podiam negociar, os judeus não podiam sair depois das 5 horas de tarde das suas casas. Isso eram os primeiros decretos. Depois vieram os outros. Quando veio a ordem que os judeus não podiam mais ficar nas suas moradias, tinha que ir ou para o gueto
Ou então, eles deixaram ir nos vilarejos pequenos, numas aldeias. Durante quase um ano, eu sobrevivia lá bastante bem. Eu era muito hábil de manejar o pá, serra, eu era ferreiro, eu era carpinteiro, eu sabia fazer tudo. Isso ajudou na minha sobrevivência. Até que chegou uma nova ordem. Os judeus não mais podiam ficar nessas aldeias. Eles tinham que ir para lugares, para cidadezinhas mais perto. Essa cidade era a Prochovice. Meus pais perguntaram: você quer ir junto? Vem. Você não quer vir? Então você faz o que você bem entender. O que acontece é que qualquer desobediência era punida com morte. Por isso que meus pais perguntaram se eu quero ficar no meio dos aldeões, que era sujeito a ser pego e simplesmente morto pelos alemães ou pela polícia polonesa também. Eles foram. No dia seguinte, naquela cidade, de nome Prochovice, chegaram os alemães, cercaram a cidade, colocaram todos em cima dos carros e levaram embora. O que eu fiquei sabendo depois, que eles foram levados diretamente para uma cidade não muito distante, de nome Majdanek, aonde eles foram simplesmente trucidados. Eles foram mortos por um gás que se chamava Ciclone B, que alemães usavam, e era como fosse uma ducha. Mandavam entrar, falavam que vocês vão tomar banho, e no lugar da água saía gás mortal. E desse jeito eles foram mortos. Eu fiquei 9 meses naquele lugarejo, naquela aldeia, se escondendo. Sim. Fazendo trabalhos noturnos, colhia grãos, eu fazia qualquer serviço e os poloneses me deixavam fora de casa deles um prato de comida, como se deixa para um cachorro. Em troca do seu trabalho? Em parte em troca de trabalho, em parte porque eles me conheciam, porque eles sabiam quem eu era. E por quê? Se alguém denunciasse que um polonês deu uma comida para um judeu, ele também seria morto. Então era um terror generalizado. Mas como eles gostavam muito de mim, eu justamente não morava em lugar nenhum. Eu morava no campo. Era um inverno de 1942, era um inverno muito rigoroso, chegando a temperatura a mais de 30 graus abaixo de zero, sem roupa, sem comida, sem onde morar. E como se sobrevive desse jeito? Boa pergunta. Eu sobrevivi, justamente me escondendo durante o dia, embaixo da terra, onde eles tinham lá uns para batata ou para beterraba, eles faziam uns buracos e eu vivia durante o dia, nesses buracos. De noite eu saía e ficava fazendo trabalho para eles. Seu Júlio, como é que foi a sua chegada no primeiro campo de concentração? Como é que a situação, como é que era a situação de vida dentro de um campo de concentração? Eu cheguei, saindo lá daquela aldeia, no dia 3 de março de 1943, cheguei à cidade.
No dia 13 de março de 1943, era liquidação de gueto e começo de campos de concentração. Nesse campo, onde quem tive a oportunidade de ver a lista de Schindler, ele conta como o comandante Amon Goeth tratava os prisioneiros. O campo de Plaszow, sobre sobrevivência, era possível se manter vivo durante algum, talvez, bom tempo. Mas o resto, comida era parca, a gente morava numas barracas primitivas. Dentro de cada barraca tinha, em cada quarto, tinha 6 beliches, três beliches de cada lado, onde dormia durante a noite e trabalhava durante o dia. E o trabalho era muito pesado, porque a gente conhece relatos de alguns prisioneiros que morriam não porque eram executados, mas morriam justamente porque não aguentavam o trabalho, a falta de alimentação, a falta de estrutura, morriam pela exaustão. É verdade? Naquele campo de Plaszow, perto de Cracóvia, que Plaszow é um subúrbio de Cracóvia, as condições não eram tão ruins assim. Ok. Porém, nos outros campos por onde eu passei depois, realmente a questão de fome era terrível, era primordial, e eu pessoalmente vi as pessoas que não conseguiam andar levantados, andava de 4, igual o cachorro. Porque não tinham força. Não tinha força, mas isso já era os últimos dias. O senhor, por exemplo, chegou a pesar 30 quilos, né? Quando eu saí, onde eu fui libertado, em campo de Ebensee, na Áustria, eu pesava 30 quilos. Desses 5 campos de concentração por onde o senhor passou, qual é a lembrança mais forte, a lembrança mais impactante que o senhor tem? Tem muitas, mas eu vou contar uma de Plaszow e outra de Ebensee. De Ebensee já contei que eu era testemunha ocular das pessoas que não conseguem mais ficar em pé, de tão fracos que eles eram. Em Plaszow era o seguinte, como já falei, nós morávamos em umas barracas e perto da nossa barraca tinha 3 rapazes que estavam assobiando uma canção russa. Um soldado alemão passando por lá, pegou os 3 e levou na frente do comandante, que era Amon Goeth, famoso Amon Goeth, e ele condenou eles à morte por enforcamento. Enforcamento na Polônia era o modo como se executava condenados à morte, como na França era guilhotina, nos Estados Unidos cadeira elétrica, na Polônia era por enforcamento. Porém, na Polônia tinha uma tradição milenar que, quando a corda arrebentava, se perdoava o condenado. Os 3 foram pendurados, as 3 cordas caíram, os 3 corpos caíram no chão. Pediram clemência para Amon Goeth. Ele não concedeu, mandou pendurar de novo. Essa visão nunca saiu da minha frente. Os 3 rapazes de 17 anos. Em Mauthausen, que era terceiro campo por onde eu passei, tinha... a gente trabalhava uma pedreira. Sim. E nessa pedreira, nós fomos obrigados a carregar, tinha 102 degraus. Fomos obrigados a carregar pedras até em cima, largar pedra, pegar de novo e descer com a mesma ou com outra perna. Fazendo isso durante 12, 14 horas por dia, a pessoa ficava maluca.
que é algo inexplicável. Isso era a tortura que eles aplicavam. Mas não tinha nenhuma função carregar essas pedras, era simplesmente nenhuma, tortura. só para tortura, pura tortura. E o senhor está me contando essas histórias e falando de pessoas que o senhor viu chegar ao limite da vida e de fato morrer. Não é só uma situação de um sentimento como o outro, mas eu acredito que o sentimento também é assim, bom, daqui a pouco sou eu que estou numa situação como essa, né? Como é que era esse sentimento de estar ali dentro e ver a vida como por um fio, viver uma vida numa situação quase de morte? Quando nós chegamos a esse último campo, depois de uma famosa marcha de morte, onde 70 quilômetros tinha que andar a pé, quem não conseguia andar simplesmente era fuzilado na hora, acabamos de chegar. Falaram que máximo de sobrevivência lá era de 20 dias. Quer dizer que 25% dos habitantes do campo moria durante uma semana. Em 4 semanas, ninguém desses estaria vivo. Isso era o que nos contaram. E nós chegamos lá por um milagre que aconteceu. Nós fomos salvos. Como foi essa transição desse momento que eu estava falando aqui, viver essa vida por um fio, vendo os colegas morrerem e de repente chega a notícia, a guerra acabou, eu estou liberto? Não era bem assim, mas preciso contar. No dia 5 de maio de 1945, no campo de Ebensee, aquele famoso campo onde 25% das pessoas morriam por semana, o comandante chamou todos e falou: nós temos notícias que esse campo vai ser bombardeado pelos americanos, pelos aliados. Eu tenho ordem para levar vocês nos túneis. Era o trabalho que a gente estava fazendo túneis que se abrigariam uma fábrica de uma arma muito poderosa alemã, se chamava V2, com cuja arma eles queriam derrotar Inglaterra e Estados Unidos. E ele falou que tem a ordem para levar todos nesses túneis. O que ele recebeu? Um sonoro não, porque lá tinha muitos russos recém-capturados que ainda eram fortes, não eram tão debilitados como nós. Então, recebeu um sonoro não. Aí ele falou: esperem, se vocês se comprometerem a não sair das barracas, eu vou deixar dentro das barracas. O que aconteceu? Fomos dormir. No dia seguinte, acordamos, alguém corria e gritava: portões abertos, não tem guardas. Assim aconteceu para mim. Nós pegamos os pertences que não tinha e simplesmente saímos andando. Então não foi bem, estão libertos, né? Tiveram que sair porque os guardas não estavam mais ali. Não sabíamos nada, depois de quase 5 anos, o que acontecia do outro lado das arames farpados. Bom, o senhor conseguiu um visto para a Itália, da Itália o senhor conseguiu um visto também para morar no Brasil, constituiu família aqui no Brasil, né? Se casou, teve filhos, se casou com uma italiana também, né? Uma também refugiada. O senhor se casou na Itália ou se casou no Brasil? Aqui no Brasil. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo, mas é rápido, a gente volta daqui a pouco. Inclusive, ele vai contar para a gente como foi retornar ao lugar onde tudo aconteceu e relembrar essas experiências terríveis. Então não sai daí, o Identidade Geral volta já com um pouco mais dessa história.